Eu aposto que em algum momento da sua vida, se não agora, você já passou pela situação de ficar praticamente dependente do dia anterior para conseguir entregar seus trabalhos. Era como se você, ou é como se você somente conseguisse fazer as coisas quando o prazo está batendo na porta. É exatamente essa situação que eu estava conversando com um atual cliente, uma pessoa que entrou na Mentoria Titã, e ele estava compartilhando comigo, inclusive a esposa estava na ligação, quando ele estava conversando sobre a mentoria, sobre o treinamento, que isso não bastava mais para ele, não tinha mais como essa situação permanecer. Porque existem alguns cenários clássicos em que isso acontece, mas o caso dele era aquela situação que eu vivi, por exemplo, na época que eu fazia faculdade, em que a gente não deixa para a última hora porque temos muitas coisas para fazer, assim, de forma que não estamos dando conta. Nós deixamos para a última hora exatamente porque nos momentos em que nós poderíamos fazer e adiantar o trabalho, a gente procrastina. Então aqueles dias, né, que seriam os ideais para nós começarmos aqueles projetos para adiantar, fazer com calma, fazer de uma forma com maior qualidade, a gente acaba não conseguindo fazer, aí a gente entra em ciclos de procrastinação, que é o que eles comentaram como casal, que ele às vezes cancelava almoços, jantares, momentos de família, porque ele precisava trabalhar, mas acabava ficando em casa e não fazendo aquilo que ele se comprometeu que iria fazer, aquilo que ele deveria de fato fazer. Ele enrolava, aí chegava a última das últimas horas, por exemplo, final de semana, e ele não podia fazer nada que envolvesse outra coisa senão o trabalho, porque ele precisava correr atrás daquilo que ele não fez ao longo da semana. E o que eu comentei com ele é que esse tipo de comportamento, a primeira coisa que é muito importante que a gente perceba é que a nossa mente está tentando nos ajudar nesse tipo de situação. Eu sei que pode parecer maluquice, mas acompanha comigo a linha de raciocínio. A nossa mente, ela começou nas primeiras vezes que a gente fez esse comportamento, quem sabe por pura enrolação mesmo, a gente acabou caindo nessa situação. Eu honestamente não lembro quando foi a primeira vez que eu deixei algo para a última da última hora, mas eu imagino que o que tem acontecido foi que eu desenvolvi naquele momento um foco muito grande, porque quando o prazo está se aproximando, o senso de urgência fica muito elevado de maneira muito automática, porque quando o prazo está próximo, significa que a consequência de não fazermos algo está na porta, está ali logo na cara, e se a gente não entregar, a gente vai sentir essas consequências, a gente vai ter essas consequências. Então o senso de urgência aumenta e isso direciona o nosso foco, intensifica o nosso foco e a gente rende muito. Então eu não lembro quando foi, mas provavelmente foi isso que aconteceu. E aí o que a minha mente, o que a nossa cabeça entende desse tipo de situação? Peraí, o Gabriel tinha aquele trabalho grande para fazer, quando chegou a última hora, ele agiu com tamanho foco que ele fez aquela atividade em tempo recorde. E não somente isso, mas eu aposto que na sua situação também, na maior parte das vezes você se safou fazendo dessa forma. Você sabe que não entregou, que é o que eu conversei inclusive com esse cliente, que é uma das coisas que mais incomodava ele. Você sabe que não entregou a melhor qualidade que você pode entregar, porque você teve somente pouquíssimas horas para fazer, então você teve que entregar do jeito que teve que entregar. Mas resolveu, tapou o buraco, possivelmente. Então a sua mente pegou essa mensagem e o que ela entendeu foi: nós resolvemos o problema em tempo recorde com o mínimo esforço necessário. Excelente! Nós não queremos gastar energia desnecessariamente, a nossa mente não quer gastar energia desnecessariamente. Então o que ela entendeu a partir desse ponto? Esse é o comportamento bom. Esse é o comportamento que vai utilizar a menor energia possível e entregar o mínimo resultado necessário. É o caminho da mediocridade. A partir de então, a nossa mente, na maior parte das vezes, procrastina. Parece que a gente não consegue sair desse ciclo da procrastinação, parece que a gente fica viciado no prazo, nas últimas horas para fazer as coisas, porque na verdade é mais ou menos isso que está acontecendo. A nossa mente, ela entendeu qual resultado a gente tem quando o prazo fica muito próximo e ela nos ajuda a chegar nessa situação que ela sabe que a gente vai resolver as coisas, que ela sabe que a gente vai fazer. Então, perceba, você provavelmente passa por isso. É quase como se você estivesse se autoflagelando, autopunindo. Você vê que você está entrando nesse ciclo da procrastinação e você não consegue sair. É como se uma força maior estivesse guiando você através desse caminho. Essa força maior é você mesmo, porque a sua mente em algum momento entendeu que para você agir, você precisa que o prazo esteja na porta. Você precisa fazer de última hora. E essa é a forma mais inteligente, porque gasta a menor quantidade de energia e entrega o resultado e tampa o buraco. E o problema de viver dessa forma, você já sabe.
Quando a gente vive, né, quando a gente começa a ter uma vida que não estamos mais sós, a gente quer passar tempo com as pessoas que a gente gosta, e esse tipo de estilo de vida, na maior parte das vezes, não permite isso, porque ou a gente está procrastinando ou a gente tem o prazo para entregar que é curtíssimo, a gente deixa de fazer atividades que são muito importantes para nós, porque estamos jogados nessas ondas, nesses ciclos de procrastinação, e isso nos causa um mal muito grande, tanto do ponto de vista prático, né, de nós não desenvolvermos hobbies, não termos momentos de qualidade de lazer, não dedicarmos tempo para a nossa saúde, mas também do ponto de vista psicológico. A gente se sente mal com isso. É um caminho muito... É uma maneira de viver muito desgastante psicologicamente, porque a gente está se punindo, se culpando, sentindo essa culpa imensa por estar procrastinando, ou a gente está com um nível de estresse altíssimo porque o prazo vai bater na porta e se a gente não entregar, quem sabe as consequências vão ser graves. Você já pensou se você não começa a não entregar seu trabalho com qualidade repetidamente, as pessoas vão perceber, seus superiores vão perceber, seus clientes vão perceber. E se eles começarem a perceber que você consistentemente está entregando um trabalho medíocre, você está colocando em risco toda a sua carreira, você está colocando em risco o seu ganha-pão, a sua maneira de sustentar você e a sua família. E isso é terrível. Mas, Gabriel, quem sabe, né? Esse seja o caso com você, eu já vivo dessa maneira há muitos e muitos anos. Como é que eu consigo sair dessa situação, né? Do ponto de vista lógico, qual que é a lógica por trás? Você precisa aprender, que é o que eu comentei com esse cliente, com a esposa dele, né? Que ele precisava aprender e o que você precisa aprender é trazer senso de urgência, a criar senso de urgência quando as coisas não necessariamente estão no último do último horário. Quando a gente consegue fazer isso, trazer senso de urgência para momentos em que não é a última hora, a gente entra em um modo muito mais fácil de conseguir entregar aquele trabalho com maior tempo, com maior qualidade, a gente consegue se organizar melhor para fazer outras atividades ao longo dos dias também, a gente evita esses ciclos constantes de procrastinação. E agora a sua próxima pergunta talvez seja, tá bem, mas como eu crio senso de urgência, Gabriel? E a resposta mais simples que eu consigo te dar é definindo objetivos e criando planejamentos. É tendo objetivos e planejamentos. É com gestão. Igual o GPS. Imagina que você saiu de casa e está indo para algum destino. Você tem um destino definido e você tem a rota que o GPS traçou. Caso você não consiga cumprir alguma orientação do GPS, você vai sentir o senso de urgência muito alto porque você vai saber quais as consequências. Mesmo que as consequências piores não estejam no curto prazo. Você dobrou a direita, não vai ter nada acontecendo ali. Mas você vai ter consequências de repente se atrasar para o seu destino, não chegar a tempo, não cumprir com o compromisso que você marcou. Mas essas consequências só foram evidenciadas porque você definiu um destino e tinha um caminho que conectava esse destino até onde você estava. Indo para um outro ponto de vista, eu e o Augusto somos engenheiros de formação, então muitas vezes os exemplos que vêm na minha cabeça são esses. Se a gente vai pegar, por exemplo, um projeto de obra, a gente vai ter várias etapas que são importantes até o prédio estar pronto. Então, se eu não tenho esse planejamento, eu deixo de fazer um dia de trabalho, como é que eu vou saber qual a consequência? Consequentemente, qual que é o senso de urgência de eu fazer aquilo naquele dia? Agora, se eu tenho um projeto de obras, eu entendo quais etapas têm que ser feitas, até qual data, para que eu chegue no último momento lá em que eu me comprometi com os meus clientes e entregue aquele prédio pronto, aquele dia de trabalho vai ter uma consequência clara e impacto no restante do planejamento. E é essa consequência que vai elevar o senso de urgência e me ajudar a fazer as coisas, mesmo que não seja a última da última hora. Eu vou conseguir sentir senso de urgência, mesmo que não seja o dia anterior de eu entregar aquele prédio, porque eu vou ter um planejamento e eu sei quando cada etapa tem que ser entregue. E é a mesma coisa que eu recomendo que você precisa aprender para começar a criar senso de urgência para as atividades que não vão explodir no curto prazo, mas que vão permitir com que você construa médios e longos prazos melhores para sua vida, para que você consiga de fato desenvolver algo com melhor qualidade, ter um dia a dia mais tranquilo, mais previsível, com um planejamento mais eficiente, que você cumpra aquilo que você estabeleça. Caso esse vídeo tenha feito sentido para você e você tenha curiosidade, você queira aprender a fazer isso, venha ter uma conversa 100% gratuita conosco. Para ter essa conversa, basta você clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, preencher um formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Mas atenção, as vagas para essa conversa, elas são limitadas e a gente vai selecionar somente quem está realmente disposto e comprometido, quem quer realmente mudar esse tipo de situação. Se você é uma dessas pessoas, clica ali e eu te espero na conversa. Até lá e um grande abraço. 10 semanas atrás, né, eu estava entrando num período de férias, extremamente exausta e desacreditada com a minha vida. Eu tolerava o meu trabalho, eu tolerava a minha rotina
E eu lembro que naquelas férias eu fui, né, totalmente esgotada. E quando eu voltei naquelas férias, 10 semanas atrás, eu decidi dar uma chance, parar de tentar descobrir a roda, né? E entrei pra mentoria Titã. E hoje, né, com uma gestão de tempo muito melhor, né? Eu estou novamente de férias, mas eu já vim satisfeita. Hoje meu tempo de descanso ele é totalmente proveitoso, né? E eu não me sinto culpada de estar descansando, eu não sinto que eu devia estar fazendo outra coisa. Aquele tempo de descanso ele é merecido depois de um dia cheio de tarefa. Agora, com uma gestão de tempo, eu consigo equilibrar melhor as coisas que eu tenho que fazer com o meu lazer, com o horário de sair com meus amigos, o horário de me encontrar. Então, pra mim, a mudança mais significativa é isso. Realmente, eu tenho consistência nas minhas tarefas e hoje eu sou outra pessoa. Indico, né? Recomendo muito a mentoria. Eu realmente confio no método porque ele dá certo.